E aí pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio, para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que é a continuação da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe, eu peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, isso ajuda demais, principalmente a parte de inscrição. No momento que esse vídeo está sendo gravado, o canal está beirando os 300 inscritos, então ajuda aí a chegar a 300 inscritos logo. Quero bater esse número redondo aí, é bastante simbólico, bastante importante. Checa os links na descrição, lá você vai encontrar, além do link da playlist, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo. Eu estou fazendo uma leitura comentada, então tem todas as partes do livro. Checa lá na descrição. Você vai encontrar também os links para a compra do livro, qual você pode comprar através da Amazon, ou baixar gratuitamente através do Instituto Rothbard, ou se você preferir, comprar também pelo Instituto Rothbard. E lá na descrição também tem todas as redes sociais do canal, é importante seguir lá também para ajudar a engajar nas outras plataformas. Você também vai encontrar os links para apoio financeiro do canal, através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, ou seja, a moeda estatal. Você pode fazer uma doação via Pix. E sem mais enrolações, vamos partir aí para... Acredito que vai ser a parte final do capítulo 4, que é o socialismo e estilo social-democrata. Enfim, seguindo do ponto exato de onde eu parei, na página 66, no finalzinho dela. No entanto, alguma evidência existe, nem que seja de qualidade mais duvidosa. Em primeiro lugar, no nível das observações globais, a tese geral sobre o empobrecimento relativo provocado pelo socialismo redistributivo é ilustrado pelo fato que o padrão de vida é relativamente mais alto e se tornou, ao longo do tempo, nos Estados Unidos do que na Europa Ocidental, ou mais especificadamente do que nos países da Comunidade Europeia. Ambas as regiões são comparadas aproximadamente em relação ao tamanho da população, diversidade étnica e cultural, tradição e herança, também no que se refere aos dotes naturais. Mas os Estados Unidos são comparativamente mais capitalistas e a Europa mais socialista. Hoje está basicamente igual. Os dois estão disputando para ver quem é mais socialista. Qualquer observador imparcial dificilmente deixará de notar esse aspecto, como também indicado por índices globais, tal como a percentagem de despesa estatal em relação ao produto nacional bruto, que é cerca de 35% nos Estados Unidos, em comparação a 50% ou mais na Europa Ocidental. Eu vou deixar na descrição um extra aqui informando quanto que está atualmente, porque de novo, isso aqui é dos anos 80, então esses dados estão desatualizados. Vou ver se eu acho essa informação e deixo na descrição. Isso também se encaixa na imagem que os países europeus, em particular a Grã-Bretanha, apresentaram as mais impressionantes taxas de crescimento econômico no século XIX, que foram descritas várias vezes pelos historiadores como o período do liberalismo clássico, ao contrário do século XX, que foi denominado como o período do socialismo e do estatismo. Da mesma forma, a validade da teoria é ilustrada pelo fato de que a Europa Ocidental tem sido cada vez mais superada nas taxas de crescimento econômico por alguns dos países do Pacífico, tais como Japão, Hong Kong, Singapura e Malásia. Aqui são chamados tigres asiáticos, basicamente. Esses países, ao adotarem um comportamento relativamente mais capitalistas, o Japão nem tanto, mas, por exemplo, Hong Kong e Singapura são dois dos países mais livres do mundo, e sim, Hong Kong é um país, chupa a China, conseguiram atingir um padrão de vida muito mais alto que os países com inclinações socialistas, começaram mais ou menos na mesma época e com aproximadamente a mesma base de desenvolvimento econômico, tal como a Índia. A Índia é muito pobre ainda hoje. Voltando às observações mais específicas, existem as experiências recentes de Portugal, onde em 1974, de novo, esse livro é da década de 80, então recente por Hoppe era 74. O regime autocrático de socialismo conservador de Salazar. Sobre esse tipo de socialismo, ver o próximo capítulo, que espero que vai começar no próximo vídeo, que manteve o país como um dos mais pobres da Europa, foi derrubado por um levante de forças políticas do socialismo redistributivo, com elementos de nacionalização, e onde desde então o padrão de vida caiu ainda mais, transformando literalmente o país numa região de terceiro mundo. E, spoiler, não mudou muito desde então. Há também a experiência socialista da França de Mitterrand, que produziu uma deterioração imediata da situação econômica de forma tão notável, sendo mais evidente o aumento drástico no desemprego e repetidas desvalorizações da moeda, que, menos de 2 anos depois, o reduzido apoio popular ao governo forçou uma reviravolta na política, que era uma situação quase cômica na medida em que correspondia a uma negação completa daquilo que apenas algumas semanas antes tinha sido defendido como uma das suas mais caras convicções. Vocês percebem como aqui é um pouco meio que Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado no museu sem grandes novidades.
Isso aqui não parece para vocês o governo Biden, que foi eleito o presidente mais votado da história dos Estados Unidos? Enfim, fraude ou não, a eleição por si só é uma fraude. Independente se você acha que teve fraude, que não teve fraude, foi o presidente mais votado da história dos Estados Unidos. E hoje todo mundo olha para ele e fala, puta mano, que merda. Inclusive eles mudaram o conceito de recessão. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso, mais específico. Que recessão é quando tem 2 trimestres seguidos do PIB em queda. E aí menos no governo Biden, porque agora não é mais recessão, é outra coisa que estão chamando. Tem que até ver o que eles estão falando lá para qualquer passada de pano pro VHH. Então, não tem novidade, sabe? A gente... Parece, sabe, que a gente é um cachorro perseguindo o próprio rabo. A gente libertário olha pra um cachorro perseguindo o próprio rabo e fala, mano, que coisa idiota. Aí você fala isso pro cachorro, o cachorro olha pra você, cala a boca, isso é democrático. E 40 anos atrás a discussão era a mesma. É outro exemplo. A gente tem esse dos Estados Unidos. Esse aqui, o Hope cita esse cara aqui da França de Mitterrand, que eu não conhecia. Então, nada muda, sabe? A discussão não avança, as ideias não avançam. Isso é, sinceramente, frustrante um pouco, mas enfim, é pra isso que tá o meu trabalho, é avançar as ideias de propriedade privada. Você quer ideia de liberdade, vai para outro canal. Aqui a gente defende propriedade privada. Enfim, seguindo aqui, palavras do Hope, depois desse desabafo aí. O caso mais instrutivo, porém, foi novamente o da Alemanha e hoje em dia da Alemanha Ocidental. E outro livro em alemão, não vou arriscar ler. Nota de rodapé 59. De 1949 a 1966, houve um governo liberal conservador que mostrou um comprometimento excepcional com os princípios da economia de mercado, apesar que desde o início houve uma mistura num grau considerável de elementos socialistas conservadores, e esses componentes ganharam mais importância ao longo do tempo. Em todo caso, dentre todas as maiores nações europeias, a Alemanha Ocidental durante esse período era definitivamente o país mais capitalista, e o resultado disso foi se tornar a sociedade mais próspera da Europa, com taxas de crescimento que ultrapassavam todas as dos países vizinhos. Hoje, só um contexto histórico de hoje, basicamente, a Alemanha está empobrecendo devido a ter abandonado essas políticas e abraçado mais o socialismo. E ela é quem sustenta a farra do socialismo do bloco europeu, basicamente. Vamos ver até quando. Porque a crise está vindo aí e vai dar ruim. Até 1961, milhões de refugiados alemães e, posteriormente, milhões de trabalhadores estrangeiros dos países do sul da Europa se integraram expandindo a sua economia, e os índices de emprego e de inflação se tornaram quase imperceptíveis. Mais tarde, após um período curto de transição, de 69 a 82, um intervalo de tempo quase igual, assumiu um governo socialista liberal que implementou uma política social democrata. Este governo aumentou consideravelmente os impostos e as contribuições para a segurança social, elevou a quantidade de servidores públicos, despejou fundos tributários adicionais em programas sociais existentes e criou novos, e aumentou significativamente os gastos em todos os tipos de bens públicos para, supostamente, por meio dessas ações políticas, igualar as oportunidades e melhorar a qualidade de vida geral. Recorrendo a uma política keynesiana de déficit orçamental e inflação imprevista, os efeitos de aumentar os benefícios sociais mínimos garantidos para não produtores às custas de tributar excessivamente os produtores poderiam ser adiados por alguns anos. O lema da política socioeconômica do ex-chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Schmidt, deve ser assim, era melhor uma inflação de 5% do que uma taxa de desemprego de 5%. Ou seja, para esse psicopata, as pessoas podiam ficar 5% mais pobres. Quando eu falo que políticos são sociopatas, vocês acham que eu exagero. Contudo, as consequências seriam mais drásticas pouco tempo depois, assim como a inflação imprevista e a expansão do crédito haviam criado em prolongado o mau investimento mais típico de um boom. Ou seja, a TASSE continua intocável. TASSE, para quem não sabe, teoria austríaca de ciclos econômicos. Como resultado, não só a inflação foi muito mais do que aqueles 5%, como a taxa de desemprego também aumentou de forma constante até se aproximar dos 10%. O crescimento do produto nacional bruto se tornou cada vez mais lento, até cair em termos absolutos durante os últimos anos daquele período. Em vez de ter uma economia em expansão, se reduziu o número absoluto de pessoas empregadas, foi feita uma pressão cada vez maior sobre os trabalhadores estrangeiros para que deixassem o país, e, simultaneamente, as barreiras contra a imigração cresceram a níveis cada vez mais elevados. Enquanto tudo isso acontecia, a importância da economia clandestina cresceu continuamente. Mas esses eram apenas os resultados mais evidentes de uma espécie econômica estritamente definida. Havia outros efeitos de um tipo diferente que tinham, na verdade, uma importância mais duradoura. Com o novo governo socialista liberal, a ideia de igualar as oportunidades veio da vanguarda ideológica.
O Hoppe fala socialista liberal como se liberal e socialista tivesse diferença. Não tem não, tá? Seguindo. E como fora previsto teoricamente, em particular a propagação oficial da ideia Mer Demokratik Wagen, ousar mais democracia, meu Deus do céu, não tem como isso dar certo? Vamos seguir aqui. Inicialmente, um dos slogans mais populares da nova era, Willy Brandt, não sei quem é esse cara, que levou a um grau de politização até então inédito. Já viu onde isso vai dar, né? Todos os tipos de demanda foram elevados em nome da igualdade de oportunidade. Dificilmente havia qualquer esfera da vida, da infância à velhice, do lazer às condições de trabalho, que não tenham sido profundamente investigada para identificar diferenças possíveis oferecidas a diferentes pessoas em relação a oportunidades consideradas relevantes. Não é de surpreender que essas oportunidades e diferenças sejam constantemente encontradas. Nota 60, outro livro em alemão, enfim. E, portanto, o reino da política parecia se expandir quase todos os dias. Cada vez mais frequente podia-se ouvir a seguinte frase: não existe nenhuma questão que não seja uma questão política. Vocês já devem ter ouvido algum gado falar isso, né? É lamentável. Quando eu ouço isso, eu tenho vontade de ser surdo, sinceramente. A fim de permanecer à frente desse desenvolvimento, os partidos no poder também tiveram que mudar. Especialmente os sociais-democratas, tradicionalmente o Partido dos Trabalhadores braçais das fábricas e das indústrias, tinham que construir uma nova imagem. Com a ideia de igualar as oportunidades ganhando terreno, tornaram-se cada vez mais, como se poderia prever, o partido da intelectualidade verbal, dos cientistas sociais e dos professores. Virou basicamente um PSOL. E esse novo partido escolheu como uma das suas principais preocupações concentrar as mais diversas atividades políticas para criar, dentro do campo da igualdade e, acima de tudo, oportunidades educacionais, quase como para provar que o processo de politização será mantido principalmente por aqueles que lucram com esses esquemas distributivos e que o trabalho de definir oportunidades é essencialmente arbitrário e uma questão de poder retórico. Em particular, eles igualaram as oportunidades de educação para o ensino médio e para a universidade, a oferecer os respectivos serviços não só de forma gratuita, mas literalmente financiando grandes grupos de estudantes para usufruir deles. Isso aqui é muito Brasil, mas isso aqui é muito Brasil. CUT, Uni, esses vagabundos financiando um monte de militante que fica 50 anos na faculdade fazendo porra nenhuma só pra poder ficar enchendo o saco dos outros no DCE e fumando maconha. Isso aqui é muito, mas isso aqui é muito Brasil, cara. Se o Hoppe tivesse falado do Brasil aqui nesse parágrafo, eu ia olhar e falar, caralho, isso é verdade pra caralho. Isso aconteceu na Alemanha, tá? Ele tá falando da Alemanha, não tá falando do Brasil. Mas se você trocasse a Alemanha pro Brasil, isso seria igual. É a mesma coisa. Enfim. Seguindo aqui, isso não apenas aumentou a demanda por educadores, professores, cientistas sociais, cujo pagamento naturalmente tinha que vir dos impostos, mas também significou, um tanto ironicamente, para um partido socialista que defendia que igualar as oportunidades educacionais resultaria numa transferência de renda do rico para o pobre, um subsídio pago aos mais inteligentes, à custa de uma redução complementar da renda do menos inteligente. E, na medida em que há um número maior de pessoas inteligentes nas classes média e alta do que na classe baixa, um subsídio pago pelos sem posse para aqueles com posse. E aqui tem uma referência, que é o livro do A. Auchen, não sei quem é, The Economic and Social Impact of Free Tuition, ou seja, o impacto, a economia e o impacto social de universidade grátis, basicamente, alguma coisa assim. Deixa eu voltar aqui. Como resultado desse processo de politização conduzido por um número cada vez maior de educadores pagos pelos impostos e ganhando influência sobre uma quantidade cada vez maior de estudantes, ocorreu, como era de se esperar, uma mudança de mentalidade nas pessoas. Olha aí, olha o Brasil aqui de novo, cara. Mesma ideia, mesma ideia. É muito parecido. O Brasil e a Alemanha estão, nesse aspecto, muito parecido. Esse fato foi cada vez mais considerado algo completamente normal para satisfazer todo tipo de demandas através dos meios políticos e para reivindicar toda espécie de supostos direitos contra outras pessoas supostamente melhor situadas economicamente e contra suas propriedades. E para uma geração inteira de pessoas que cresceu durante esse período, tornou-se cada vez menos natural pensar em melhorar o seu destino por esforço produtivo ou por contratação. Portanto, quando emergiu a crise econômica atual, necessária em virtude da política redistributiva, as pessoas estavam menos preparadas do que nunca para superá-la, porque ao longo do tempo a mesma política enfraqueceu precisamente aquelas habilidades e talentos que agora eram exigidas de uma forma mais urgente. Suficientemente revelador quando o governo socialista liberal foi derrubado em 82, principalmente, obviamente, por causa do seu miserável desempenho econômico, a opinião predominante ainda era de que a crise não deveria ser resolvida pela eliminação de suas causas,
ou seja, os excessivos benefícios mínimos para não produtores ou não contratantes, mas por outra medida redistributiva, pela força, igualando o tempo de trabalho disponível para empregadores e desempregados. Em sintonia com esse espírito, o novo governo conservador liberal, de fato, não fez mais do que desacelerar a taxa de crescimento da tributação. Ou seja, é uma frase que o Fowler usa muito, que ele fala que um conservador é um progressista com freio de mão puxado. E é exatamente isso. Então, vocês percebem, de novo, eu vejo o futuro repetir o passado, um museu sem grandes novidades. Essa frase do Cazuza é muito forte. Essa música é muito foda, né? Eu gosto bastante dela. Isso aqui que o Hoppe descreveu e encerra o capítulo 7, ou o capítulo 6, perdão, o capítulo 4, na verdade. E pro próximo vídeo vai ser o capítulo 5, só umas conclusões finais aqui. Cara, você pode olhar para literalmente qualquer país hoje e você vai ver o mesmo processo. O que é? Você forma uma classe de políticos, essa classe de políticos basicamente forma uma classe de intelectuais. Esses intelectuais, eles começam a doutrinar as pessoas para poder se tornarem politizadas, elas se tornam politizadas, elas passam a ver na política a única solução para o problema delas, e aí basicamente você cria a mentalidade concurseira que é no Brasil. Eu terminei minha faculdade de História, eu saí com meu pós-doutorado em História da Civilização Ocidental do Congo, de não sei o que. Cara, você não vai arranjar emprego com essa merda. Esse diploma você precisa limpar o rabo. Não, você vai arranjar emprego na faculdade. E aí o que você vai fazer? Você vai formar outros idiotas. E aí o ciclo se alimenta. E aí depois, sei lá, depois de 10, 15 anos dando aula na faculdade, o cara sai, entra pro Estado e faz a mesma merda. Então percebe? É uma espiral. É uma espiral que basicamente o resultado dessa espiral é você formar uma... Ela é assim, e aí daqui a pouco ela tá assim, e você forma uma bola de neve de burrice. Que é o que acontece hoje. As pessoas são completamente burras. E volta no que eu falei no vídeo passado. As distopias do futuro previam, tipo, sei lá, policial robô, o Robocop, né, por exemplo, um monte de coisa, carro voador. E hoje a gente tem TikTok e motociata pro Bolsonaro. Então é esse o resultado que a democracia fez. Então, tem como não ser antidemocrata? Tem como não odiar a democracia? O socialismo social-democrata, né, que é basicamente a democracia aplicada, é foda. Mas enfim, é pra isso que meu canal existe, é pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu ainda insisto em fazer leituras comentadas como essa, que esse livro é muito importante, esse talvez seja um dos livros mais importantes do ancapismo já escritos. Então, antes de eu tentar eliminar a burrice dos outros, eu tive que eliminar uma burrice muito mais importante, que era a minha própria. Então hoje eu me proponho a ajudar as pessoas a saírem da Matrix. Eu sou o cara que está oferecendo a Red Pill para vocês, então se você quer receber mais Red Pills como essa, se inscreve no canal, segue o canal nas redes sociais, tem todos os links. Compre o livro aí que é importante, leiam também o livro, enfim, acompanhe a série. Amanhã vai ter mais vídeos, já que amanhã eu inicio o capítulo 5. Por hoje, no caso, que eu tô fazendo essas gravações no mesmo dia, isso não vai importar no futuro, mas enfim. Já chega, né? Já deu 4 vídeos. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.